Que o Senhor vai fazer grandes coisas hoje. Eu preciso de vocês aqui pertinho de mim. Irmãos, vamos lá, abra sua Bíblia. 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 4. 1 Samuel, capítulo 3, eu quero ler com você do verso 1 até o versículo 4. Amém, igreja? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga me espera. Que bom, o pessoal está bom de Bíblia. Assim diz, queridos, a santa palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus, se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, pela tua presença nesse lugar. Deus está aqui. Senhor, nós estamos com o nosso coração aberto para ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco, que eu diminua e que tu cresças nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, o tema desse mês é tempo de qualidade com Deus. Hoje não é o terceiro domingo, mas é a terceira ministração aqui em relação a esse tema. Primeiro domingo, Deus me deu uma palavra, Malaquias capítulo 3, verso 8, onde Malaquias ele é usado por Deus para confrontar o povo, porque o nível da qualidade da oferta havia caído muito. O culto foi reestruturado por Esdras após o cativeiro babilônico. A Bíblia diz que Deus chama Ageu, Zacarias e Malaquias para serem os últimos profetas do Antigo Testamento, chamados profetas menores. E Ageu ele confronta o povo em relação à construção do templo. Zacarias também. Malaquias é o cara que confronta em relação à qualidade. No primeiro domingo do mês foi uma palavra rápida, porque eu tinha pedido para a irmã Maria trazer a palavra do sábio. Eu falei com ela que era uma palavra rápida, mas eu acho que ela entendeu que era a palavra do dia, e ela usou um tempo maior, mas foi bênção. Quem estava aqui semana passada? No primeiro domingo, irmã Maria? Irmão, está lá no nosso canal. Te aconselho você entrar lá, assistir com calma. Uma palavra muito boa, uma palavra muito poderosa que ela trouxe. E aí no dia ela acabou usando um tempo maior, do culto. Eu tive que dançar ali conforme a música, foi uma palavra rápida, mas eu acho que foi uma palavra muito edificante. Eu recebi alguns testemunhos na primeira semana em relação à primeira palavra. Malaquias ele fala: roubará o homem a Deus? Mas nós roubamos a Deus e dizemos: em que te roubamos? E aí o próprio Malaquias dá a resposta usada por Deus: nos dízimos e nas ofertas. E aí no primeiro domingo a gente falou que dízimo não é só dinheiro. Dízimo é tudo que recebemos. Dízimo é a 10ª de tudo que recebemos. E recebemos tempo, ofertamos e dizimamos tempo. Amém ou não amém, igreja? Amém. Lá no primeiro domingo a gente falou sobre a divisão do dia, Nosso dia ele tem 24 horas.
Eu acho que todos sabem, mas é sempre bom relembrar, né? A Terra, ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo, o chamado movimento de rotação. A Terra também dá uma volta em torno do Sol, o chamado movimento de translação. Ok? O movimento de rotação que ela dá em volta do seu próprio eixo dura 24 horas. O chamado movimento de translação que ela dá uma volta em torno do Sol dura 365 dias. Ok? Então todos nós temos 24 horas todos os dias e todos nós temos 365 dias no ano. Dessas 24 horas que temos todos os dias, quantas dessas horas nós ofertamos para Deus? Quantas dessas horas nós dedicamos para Deus? Porque nós recebemos elas, nós não pagamos. Não dá para ir no supermercado e comprar uma hora. Não dá. Se o teu dia passou rápido, não dá para você, entrar no site, na internet, banco de horas. Quero comprar mais uma hora, preciso de 25 horas no meu dia. Existe essa opção, Ricardo? Não dá. Não dá. Então todos nós recebemos 24 horas. Como estamos administrando? Esse é o grande X da questão para nós esse mês. E quando a gente fala de hora de qualidade com Deus, aí o negócio aperta cada vez mais, porque somos crentes, nós oramos em casa, nós lemos a Bíblia em casa, nós temos o nosso momento com Deus, mas também nós temos o nosso momento com Deus no templo, no santuário, na igreja. Aí no primeiro domingo eu dei um exemplo, que é um exemplo que confronta a gente. Por exemplo, nós passamos aqui no culto quantas horas? 2 horas, normalmente, geralmente, O culto começa às 5 e termina às 7. O culto da noite começa às 7h30 e teoricamente termina às 9h30. Dessas 2 horas que passamos na igreja, nós ofertamos realmente essas 2 horas? Ou durante o culto, ou durante a celebração, ou durante o nosso momento de adoração a Deus, a gente se dá o luxo de acessar o WhatsApp? Ou durante as 2 horas de culto, a gente se dá o luxo de entrar no Facebook no culto? Ou nas 2 horas que passamos aqui diante de Deus, a gente se dá o luxo de passar meia hora lá fora, na cantina, ou 20 minutos no banheiro, ou 10 minutos bebendo água? São 2 horas que ofertamos para Deus. Essas 2 horas são 2 horas mesmo? Ou são 2 horas mais ou menos? Ou seja, se a gente for tirar uma média das 2 horas, para Deus a gente oferece só 10 minutos de culto. Quem entende isso, irmãos? Então é uma palavra de reflexão. Eu sei que é uma palavra forte, mas é para fazer a gente refletir. Se as 2 horas de culto que ofertamos para Deus, se são 2 horas mesmo. Se a gente for fazer um resumo, a meia horinha que a gente oferta para Deus. A gente gasta meia hora lá fora, conversando, a gente gasta mais meia hora aqui no corredor, e quando a gente chega aqui no templo para ficar desligado de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, de todas as outras redes sociais, a gente gasta só 10 minutos concentrados com Deus. Então, irmãos, que essa palavra você venha entender com amor, queridos. Amém? Eu estou pregando com amor, irmãos. Tá? Então precisamos ofertar para Deus um tempo de qualidade que Ele merece. Tá, irmãos? Semana passada, o pastor Miqueias ministrou uma palavra muito forte também, muito poderosa, segundo Reis capítulo 4, quando Deus usa Eliseu para liberar uma palavra para aquela viúva que estava com uma dívida, Eu falei um pouquinho mais à frente aqui no início do culto, Existe uma vertente teológica que diz que aquela viúva de 2 Reis capítulo 4 era a esposa de Obadias. Se você não lembra, Obadias foi aquele mordomo que servia a Acabe e que alimentou 100 profetas na época da seca, na época de chuva. Quem lembra disso? 1 Reis capítulo 17, quando Jezabel mata os profetas, ela tenta exterminar os profetas do Senhor quando ela chega em Israel. A Bíblia diz que Obadias ele esconde 100 profetas, de 50 em 50, e os alimenta com pão e água. Há quem diga que a mulher, essa viúva de 2 Reis capítulo 4, era a esposa de Obadias, porque a Bíblia diz que ela está com dívida essa deixada pelo seu marido, ok? A Bíblia não fala quem era o marido, mas existem, relatos e estudos históricos que apontam para Obadias.
O pastor Miquel, semana passada, pregou, falou bastante, Tem uma frase que as meninas botaram no Instagram esses dias, né? Que eu acho que a frase combina muito bem com a mensagem que ele trouxe semana passada, né? Ele falou que para a gente receber algo de qualidade de Deus e para a gente receber Deus na nossa casa, a gente precisa colocar algumas coisas para fora. Quem lembra disso? Né? Para Deus entrar, algumas coisas têm que sair. É a lei da física, né, irmãos? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não dá, irmão. É a lei da física, né? Então, vamos falar de um tema de qualidade? Vamos falar de coisas que a gente tem que abrir mão, né? Aquela liberação dos canais Telecine de graça. Canais Telecine liberado a semana toda. E aí? É coisa boa, eu não estou falando de coisa ruim, estou falando de coisa boa, irmãos. Né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas que são boas para a gente ter um tempo a mais de qualidade com Deus. Amém ou não amém, igreja? Amém. Amém. Semana passada o pastor Miquel veio nessa vibe e ele pregou muito bem, a pregação está lá, vale a pena você entrar, acessar e ser ministrado. Hoje, a gente vai estar fazendo uma recapitulação, recapitulando, né? A mensagem que a gente ministrou na semana passada, que na verdade não foi uma mensagem, tá? Foi uma abertura, onde no terceiro domingo, semana passada, a gente tem a nossa consagração, né? 7h45, e semana passada eu tinha pedido para a Aisha ministrar, e na abertura Deus me deu uma palavra, né? Achava eu uma palavra simples, eu ministrei na abertura. Quem estava na abertura semana passada, né? Na minha concepção é uma palavra simples, mas que essa semana cresceu muito dentro do meu coração, essa palavra. Na terça-feira, estava aqui no culto, e aí o pastor Manuel estava chamando, ele sempre chama, né, os pastores para estar orando junto com ele, e às vezes ele me chama também, e eu fico, Senhor, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, está aqui em cima no altar, junto com os pastores, tem misericórdia de mim. E aí o pastor me chamou e tal, e ele me pediu para orar. Sempre quando ele me pede para orar, ele sempre fala uma causa. Rafael, ora pelas famílias, ora por isso. Teve um dia, um domingo de manhã, não sei quem lembra, ele me chamou para orar pela chikungunya. Alguém lembra disso, irmão? Estava tendo um surto na igreja, eu estava aqui, ele fica aqui para orar. Eu falei, caraca, como assim orar? Você vai orar para Deus repreender essa praga da chikungunya? Eu falei, amém, pastor. Eu comecei a orar para expulsar essa praga. Então sempre quando ele me pede para orar, ele sempre me dá uma linha de raciocínio, ora por isso, ora por aquilo. Terça-feira ele não falou nada. Terça-feira ele me deu o microfone e eu fiquei olhando para ele, e olhando para ele, ele me olhando, olhando para ele, ele me olhando. Eu estava esperando a direção, irmão. Né, André? Eu tenho que esperar a direção. Ele me deu o microfone. Tá, e aí, pastor, o que eu faço? Eu estou olhando para ele, está me olhando, estou olhando para ele, está me olhando. Eu peguei o microfone e comecei a orar. Ele não me deu direção, eu comecei a orar. Eu orei por quê? Eu orei em cima desse texto aqui que eu estava sendo ministrado. Eu falei, Senhor, não sei quem estava aqui terça-feira aqui no culto essa semana. Eu falei, Senhor, põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Senhor, põe azeite, põe azeite, põe azeite. Quando eu acabei de orar aqui para ele, ele devolveu o microfone para a pastora Ana. A pastora Ana cantou esse hino, põe azeite em minha lâmpada. E foi um mistério no culto, irmão. Foi um mistério. Então assim, eu estou sendo ministrado por isso. Eu estou sendo ministrado por esse texto. Durante essa semana toda, sendo ministrado pelo Espírito Santo. E hoje de manhã, o Delino Marçal estava cantando aqui, né? Não sei quem estava prestando atenção na ministração, ele falou sobre a importância do Espírito Santo. Quem lembra disso? Eu falei, nossa, Senhor, é muito bom receber a confirmação da palavra de Deus. E aí hoje, irmãos, um tempo de qualidade com Deus é um tempo de qualidade com o Espírito Santo. Um tempo de qualidade com Deus é sinônimo de um tempo de qualidade com o Espírito Santo. Porque se você não sabe, Ele habita em você. Às vezes na correria do nosso dia, às vezes nas nossas tarefas diárias, a gente não inclui o Espírito Santo nelas. A gente não traz o Espírito Santo para o nosso cotidiano. Irmãos, Ele habita dentro de nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. E o mesmo Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos. Qual o tempo que damos para Ele? Quantas horas por dia conversamos com Ele? Aí você me fala: Rafa, o que esse texto que você escolheu tem a ver com o Espírito Santo? Eu quero te dizer, tudo a ver. Rafa, mas você leu o Antigo Testamento? O povo ainda não tinha recebido o batismo? Sim, mas eu não posso menosprezar os símbolos. Terra, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, no primeiro livro de Samuel, em 1 Samuel, irmãos, nós estamos na transição. Nós estamos na fase de transição do governo dos juízes para a monarquia em Israel. Samuel foi o último juiz em Israel. Ele era profeta e era também juiz. Sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Antes de Saul assumir como rei de Israel, Deus levanta primeiro Samuel. Se você não lembra, foi Samuel que ungiu Saul. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que nessa fase de transição do governo dos juízes para a monarquia em Israel, existe uma mulher chamada Ana. Ana era a primeira esposa de Eucana. Eucana era um homem que tinha duas mulheres. A primeira mulher e a mulher amada de Eucana era Ana. Ana não poderia engravidar, Ana era estéril. E aí Eucana teve uma segunda mulher chamada Penina. A Bíblia diz que Penina tinha muitos filhos, Ana não tinha filhos. Ana subiu ao templo. A Bíblia diz que uma vez por ano eles subiam ao templo para orar. Ana sobe, Ana faz um pedido, você já conhece o pedido que Ana fez. Ana fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. Deus, é isso que eu estou precisando, eu vou te conceder. Você já conhece a passagem. Deus concede a oração de Ana. Deus dá um filho para Ana. Ana paga a promessa. Depois de 3 anos, Ana entrega o menino a Eli no templo. Samuel vai para o templo ainda muito criança. Samuel estava no templo servindo ao Senhor perante Eli, que não era o melhor líder para Samuel. Samuel está no templo servindo ao Senhor perante Eli, que não era o melhor líder para ele. Ok? Eli já era velho, e não só velho, Eli já estava cego. A Bíblia diz que os olhos do sacerdote já estavam escurecendo. Tanto que, se você voltar a tua Bíblia aí, vamos lá, irmãos. Volta uma página na Bíblia, 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 22, vai dizer assim: era porém Eli já muito velho e via. É isso que está escrito? Ele não vê, mas ele ouve. Ok? Ele não via, ele ouvia o que os seus filhos faziam. Ele já estava cego. Então Eli não era o melhor líder para Samuel, mas mesmo assim Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ok? Ok. A Bíblia diz, irmãos, vamos lá, 1 Samuel capítulo 3, verso 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão. Não havia visão o quê? Manifesta. Repare que tem profeta? Tem. Repare que tem sacerdote? Tem, mas não tem visão. Tem sacerdote, tem sumo sacerdote, mas não tem visão. Tem sacerdote, tem sumo sacerdote, mas não tem palavra. Deus não olha títulos. Deus não vê títulos. Deus procura corações. Tem título, mas não tem palavra. Tem sacerdote, mas não tem visão. Tem sacerdote, mas não tem ninguém ouvindo Deus. E a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e num tempo onde as visões não eram frequentes, num tempo ainda não tinha palavra revelada, num tempo onde estava uma escassez
voz de Deus. Mas mesmo assim, Samuel é incorruptível. Alguém incorruptível é alguém que não se contamina. Samuel não se contamina. Samuel não se deixa levar pelos pecados dos sacerdotes. Rafael, quem eram os sacerdotes? Os filhos de Eli. Deixa eu te apresentar. 1 Samuel capítulo 2, volta uma página de novo. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filho de quê? Belial, e não conheciam o Senhor. É um versículo revelador para a gente. É um versículo que traz muita informação. Isso aqui já dá uma outra mensagem, tá, irmão? Esse versículo aqui já dá uma outra mensagem. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o... Irmão, pior do que não fazer a obra. Pior do que não fazer a obra é fazer a obra e não conhecer o Deus da obra. Pior do que não fazer, irmão, não fazer já está tudo errado. Você tem que se envolver com a obra de Deus. Você tem que estar envolvido, né? Como diz aquela canção da harpa cristã, né, Ricardo? Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Então, pior do que não fazer é fazer e não conhecer o Deus da obra. Porque a Bíblia diz que eles eram sacerdotes, estavam no templo e não conheciam o Senhor. Se você ir no original hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito na sua quase totalidade em hebraico. Então você tem que conhecer hebraico para entender o Antigo Testamento. Quer entender melhor o Novo Testamento? Estude grego. Já falei isso aqui outras vezes. Amém? Então, o Novo Testamento, na sua totalidade, foi escrito em grego. O Antigo, 95% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Tá? Alguns textos em aramaico no Antigo Testamento, mas a maioria em hebraico. Se você for no original hebraico da palavra conheciam, a palavra hebraica original é o verbo iadá. O verbo iadá significa conhecer de relações íntimas. Então, irmãos, pior do que você não fazer a obra de Deus é você estar aqui na igreja, envolvido com vários trabalhos na igreja e não conhecer o Deus da igreja. Você precisa ter relacionamento com o Deus da obra. A Bíblia diz que eles estavam no templo servindo e não conheciam. Então existe uma grande possibilidade de você estar na igreja, trabalhando em várias frentes de trabalho na igreja e não conhecer Deus. Não conheciam o Senhor, porquanto, verso 13, eu preciso correr, irmãos, tem um pouco tempo. Verso 13: porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem o quê? Primeiro. Porque segundo Mateus capítulo 6, verso 33, buscai em primeiro. Então o ofertante, ele está tendo a consciência: cara, vocês querem tirar para vocês? Vocês podem até tirar, mas queimem primeiro.
melhor. Os filhos de Eli, eles querem tirar aquilo que é de Deus. Eles querem tirar o primeiro. Eles querem tirar o melhor. E aí, irmãos, eu preciso abrir um parênteses aqui bem rápido. Na entrada do tabernáculo, ficava o primeiro móvel do tabernáculo, que era o altar do holocausto. O altar do holocausto, Deus deu a visão para Moisés. Eu preciso que você abra a tua Bíblia comigo. Segura 1 Samuel capítulo 2. Segura aí. Vamos lá em Êxodo capítulo 38. Vamos lá. Segura 1 Samuel capítulo 2. Vamos para Êxodo capítulo 38. Correndo, tá, irmãos? Correndo. Eu preciso remir o tempo aqui. Êxodo capítulo 38. Diz assim, verso 1: fez também um altar do holocausto, de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura, e fez-lhe as suas pontas, os seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar: os caldeirões, 1, as pás, 2, as bacias, 3, os garfos, 4, e os braseiros, 5. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo, até ao meio dele, e fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles. Fê-lo oco e de tábuas, e fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, e ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Irmão, como era o templo, como era o tabernáculo naquele tempo? O tabernáculo, irmãos, na entrada do tabernáculo já tinha o altar do holocausto. Isso é altamente profético. Fala da nossa vida com Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente entende a obra que Jesus fez na cruz, o seu sacrifício. Quando você aceita Jesus, altar do holocausto, primeira mobília do altar, primeira mobília do tabernáculo. Depois do altar do holocausto, a segunda mobília, ainda no átrio do tabernáculo, era a pia de bronze. A pia de bronze você se lavava para você poder entrar no lugar santo. Então, depois do sacrifício, depois do altar do holocausto, no átrio ainda do tabernáculo, você passava pela pia de bronze, onde você se lavava e você via o teu rosto. Aí é profundo, Senhor. Aí é profundo demais. Não vou ter tempo, Pai, não vou ter tempo. Na pia você se lava e você vê o teu rosto na pia. Ah, Senhor. Outro dia, irmão, deixa isso para outro dia. Então, no átrio, você se sacrifica, depois você se lava. Quando a gente aceita Jesus, qual é o próximo passo? Batismo nas águas. O tabernáculo é altamente profético, irmãos. Depois do batismo nas águas, você entra no lugar santo. No lugar santo tem a mesa dos pães. Depois que você se batiza nas águas, você participa da ceia do Senhor. Tem a mesa dos pães. Depois do batismo nas águas, você tem logo à frente o altar do incenso, no lugar santo ainda, ok? No lugar do incenso é onde você se relaciona, oração. Incenso fala de oração. Lá em Apocalipse capítulo 5, o apóstolo João, sendo arrebatado por Deus, ele fala: vem cá, que salvas de ouro são essas? Aí o anjo fala para ele: essas salvas de ouro são as orações dos santos. Irmão, é muita profundidade, eu não vou ter tempo para detalhar cada mobília do santuário. E ainda no lugar santo, nós temos o candelabro. Temos o candelabro, o castiçal de ouro, no lugar santo. Esse candelabro, esse castiçal de ouro, ardiam as lâmpadas. Naquele tempo, se você não sabe, a Light não fornecia energia elétrica.
castiçal de ouro que era alimentado com azeite. Se você for comigo em Êxodo capítulo... Senhor, esqueci. 27, vamos lá. Êxodo capítulo 27, Senhor, calma aí, eu acho que não, Vaso, calma aí, deixa eu lembrar, eu acho que é o 37. 27:20, Janilton. Ô, Janilton, aí. Aí, Janilton. Muito bom, Êxodo 27. Êxodo capítulo 27, verso 20 diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam o quê? Azeite puro de oliva. Azeite puro de oliveiras batido para o quê? Para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Então, irmãos, na entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, depois a pia de bronze, no lugar santo, a mesa dos pães, no lugar santo ainda o altar do incenso, no lugar santo ainda o castiçal de ouro, e lá dentro, separado por um véu, onde uma vez por ano o sumo sacerdote teria autorização para entrar, devidamente preparado e santificado. Ele entrava no lugar santo e lá dentro ficava a arca do testemunho. Então o tabernáculo era dividido em 3 partes, cada parte com um significado: átrio, lugar santo, lugar santíssimo. No átrio, altar do holocausto, a mesa, a pia do lavatório. No lugar santo, a mesa dos pães, o altar do incenso e o candeeiro. No lugar santíssimo, a arca do testemunho. A Bíblia diz, irmãos, voltando para 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia diz que os filhos de Eli estavam roubando a oferta do povo. A Bíblia diz, irmãos, lá em Êxodo capítulo 38 que a gente leu, a gente viu que no holocausto, no altar do holocausto, não tinha só sacrifício queimado, tinha também sacrifício cozido, porque tinha panelas. Então a carne não era só assada. Em outros momentos, os sacrifícios eram cozidos. E aí tem uma passagem em Levítico capítulo 2. Vamos lá, rapidinho. Levítico capítulo 2. Diz assim: E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite. Ó, azeite de novo. Nela deitará azeite e porá um incenso sobre ela. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Olha o verso 3. Presta atenção no verso 3. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é. Coisa santíssima é. De ofertas queimadas ao Senhor. Vamos voltar para 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, os filhos de Eli, eles querem a carne crua, não cozida, não queimada. Eles querem o primeiro. Os homens, no versículo 16, vai dizer: E dizendo-lhe o homem: Quem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, senão por força a tomarei.
Então os filhos de Eli, eles estão querendo tirar o primeiro que é do Senhor. Os homens têm um entendimento, quem primeiro a oferta, depois vocês tomam para ti o quanto desejar a tua, porque era bíblico. Não na oferta de gado, mas na oferta de manjares era bíblico. Na oferta de manjares, o povo poderia ofertar e o que sobrava ficava com quem? Com o sacerdote. Está escrito, irmão. Levítico 2, verso 3, eu te mostrei isso agora. Então o que sobrava da oferta de manjares, não da oferta de holocausto. A oferta de holocausto era queimado todo o gado. Era, o sacerdote cortava o holocausto, espargia o sangue em volta do altar do holocausto e queimava o restante da carne. Aquilo ali subia como oferta ao Senhor, era queimado toda a gordura. Na oferta de manjares, de cereais, uma parte da oferta, o que sobrava, ficava com os sacerdotes. O que sobrava, repita comigo, o que sobrava, o que sobejava, era com o sacerdote. A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles estão invertendo. Está entendendo, Ricardo? Eles estão invertendo, porque aquilo que é do Senhor eles querem para ele, e a sobra eles querem dar para Deus. A sobra é para eles. Levítico 2:3. O que sobejar fica para o sacerdote, mas eles estão invertendo. Eles estão querendo a sobra para Deus e o primeiro para ele. Está tudo errado. Ai, vira a mão do lado para ele, meu querido. Está tudo errado. A gente dá a nossa sobra para Deus e a gente quer o melhor para a gente. Está tudo errado. A sobra era para eles, o melhor é para Deus. Então a Bíblia diz que o pecado desses homens era muito grande perante o Senhor, porque o povo estava rejeitando a oferta. O povo estava rejeitando. Irmão, pensa num nível aonde a unção caiu, mas caiu muito em Israel. Pensa no nível onde a santidade caiu muito, porque os sacerdotes, eles estão roubando o melhor de Deus. Eles estão invertendo o que está escrito. Eu acabei de te mostrar os versículos, as bases bíblicas para isso. Eles estão querendo a sobra para Deus e o primeiro para ele. Está tudo errado. Ai, vira a mão do lado para ele, meu querido. Está tudo errado. A gente dá a nossa sobra para Deus e a gente quer o melhor para a gente. Está tudo errado. A sobra era para eles, o melhor é para Deus. Então a Bíblia diz que o pecado desses homens era muito grande perante o Senhor, porque o povo estava rejeitando a oferta. O povo estava rejeitando. Irmão, pensa num nível aonde a unção caiu, mas caiu muito em Israel.